Olá, boa noite. Estamos ao vivo mais uma quinta-feira. Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira estamos ao vivo. Galera entrando. Tati já está aí. Karine, um abraço. Silvia. O Wanderson aí, o pessoal do Bela Vista sempre aí. Show. Vamos ver se nossa convidada de hoje já está a postos. Vamos ver. Tatiane. Será que hoje sai a live com a dona Tatiane? Último dia não queria. Pessoal, Dinho, um abraço. Tema de hoje é como os estrangeiros se aposentam. Olá, dona Tati. Tudo bem? Tudo bem? Ellen, tudo bem? Tia Nilva, Hoje Márcia. deu certo. Hoje deu. Tá Oi, me ouvindo? tia. Beijo. Tá me ouvindo bem, Tati? Tô. Tá? Não tá dando eco, nada? Tá dando um pouquinho no meu. Tem um pouquinho de atraso eu escuto, mas. Deixa eu baixar o meu aqui. Acho que melhora um pouco o E retorno. aí, pessoal, tudo bem? Oi, Ellen. Fica aí, vai que cai, né? Oi, Silvia. Fica aí, Ellen. A gente vai falar sobre planejamento financeiro mesmo. Vamos ver como é que faz a diferença dos Estados Unidos para Londres, como é que é. Podia fazer uma live que tivesse três, né? A gente fazia É, um pena que paralelo aí. pena que o Instagram ainda não possibilita isso. É, fazer um E paralelo tem- Brasil, Estados Unidos e Europa. Isso aí, isso aí. Mandar o convite aqui para a galera que entrar. Vamos lá. Legal. Calbucho, pessoal entrando. Oi, Tananana. Nivael. Tudo bem? Oi, Michele. Olha. Oi, que legal. Aí, vai ver muita gente. Estou a caminho do treino. Vamos ter que falar sobre jiu-jitsu. Aí complicou, ela. Acho que esse papo nem eu nem a Tati entendeu, não. Nada. A Tati, eu acho que foram em yoga, ainda vai, né, Tati? Ainda vai, mas também não é tudo aquilo, não. Ó, Roberto do Paraguai. Como será que o Paraguai investe? Ah, é Fake verdade. news. Vamos ver. Deixa eu colocar um comentário aqui para nós. Fixos, desafios de viver. Olha a Aline aí. Aline. Oi, Aline. Olha, dona Ana. Até a Bela deve estar assistindo lá. A Bela é mais interessada, né? O futuro. Ela vai É, querer isso saber aí. o que o pai vai deixar. Tio Pedro, online, olha só. Oi, mãe. Oi, pai. É só família hoje, hein? Família inteira. Vamos fazer. Se for por lá, vamos deixar a família inteira rica, né, Luiz? Você vai Isso ensinar aí. todo mundo como é que a gente fica rico. Qual é o segredo? Se aposentar com Deus. 35. Acho que o pessoal nem quer se aposentar. É ruim, né? Se aposentar, pode ser. Parar, não. Mas se aposentar, nada mal. Aí para um pouco a desculpa. Fala, não, não posso viajar porque tem que trabalhar. Vamos viajar, né? É. Coloquei o comentário, ele saiu como eles planejam o futuro, mas é como eles planejam o futuro. Mas é isso aí. Como? Pois é. Como? Como? Ó, Mas vamos acho que lá, vamos lá. Vamos dar um oi pra todo mundo aí, galera. Tia Leni, pessoal de Joaçaba, tudo aí. Tá frio aí? Erval, Joaçaba? já começou a nevar ou ainda não? É só promessa. Então, aqui em Lages tá mais quente que o previsto. Se quando eu fizer 35 eu me aposento. Isso aí, Eu Silvio. também.
É porque eu não Otimismo é cheguei lá tudo. ainda. É só começar a investir. No quê? No quê? Então, E no que dá dinheiro. No Brasil, as pessoas têm uma mentalidade um pouco diferente, acredito, dos londrinos aí, por exemplo, né? E dos americanos. A gente estava falando com a Ellen o último dia. A Ellen disse que lá eles têm uma cultura bem forte de investir em ações e em empresas, né? Empreendedorismo é muito forte lá nos Estados Unidos. No Brasil, a gente ainda está muito no rentismo da renda fixa, e agora, como a renda fixa caiu muito, aí começou o pessoal a migrar para a renda variável, que é ações e fundos imobiliários. Mas eu quero saber aí, o que que o pessoal faz? Qual é a mentalidade do pessoal aí, Tati? O que que você vê deles aí? Aqui a gente até nem vê tanto em renda fixa. Você já, é difícil ver, assim como caiu aí no Brasil, aqui já era quase zero. Hoje tá, a partir do final agora de agosto, a poupança vai render 0,01% ao ano. Ou seja, Praticamente zero. praticamente zero. Eu até recebi uma mensagem do banco, falando assim, não, se você abrir uma poupança hoje com 1.000 libras e deixar um ano sem mexer, no final desse um ano você vai ter 1.000 libras e 10 centavos. Ou seja, nem um pouco atrativo, né? Nada. Pode colocar o dinheiro numa poupança simples, é a mesma coisa que guardar o dinheiro embaixo do colchão. De Tá. rendimento você não vai ter nada. E já como era pouco, sempre foi pouco, nunca foi um costume de inglês, vamos dizer assim, de colocar dinheiro em investimento, em poupança, em coisa dessa natureza. Porque inflação aqui hoje em dia não é tanto, mas era muito baixo, né? Então é mais É, baixo ainda, mas isso que eu ia te perguntar, mas não tem inflação aí? tem. Hoje mais do que no passado, você percebe, e agora principalmente você percebe, até indo no mercado, você percebe que já mudou. Só que ainda não é aquela coisa tão visível, tão que você sente tanto igual no Brasil. Mas que tem, tem. Então, O pessoal tá perguntando aqui, me mandaram aqui perguntando o cenário novo. Gente, eu tô no vizinho porque minha internet caiu, tô sem internet, então eu roubando o sinal do vizinho aí. não pagou a conta, né? Mas eles não estão em casa, me emprestaram aqui bem de boa. Viu por que que não funcionou outra vez? A culpa não foi minha. Ah! Da outra vez não tem desculpa. Ô Tati, realmente, porque aqui, se você deixar na poupança aqui, não vai render por nada, porque a poupança aqui vai render 70% do CDI. O CDI hoje, ele equivale praticamente à taxa Selic, uma variação muito pequena. Então, tá 2%, vai render 70%, ele não chega a 1,40 ao ano. Então, se você deixar 10 mil, depois de um ano, você vai ter 10.140 reais. Não Pois é. bastasse isso, a nossa inflação é um pouco mais alta que aí, acredito eu. Tá na casa de uns 2 agora, mas a projeção é que ela possa chegar a 4. Imagina, com uma inflação a 4, você ganhando 1,4, então você, para comprar a mesma coisa, daqui a um ano você teria que ter o 10.440. E você vai ter 10.400 e você vai ter 10.140. Então você está perdendo R$ 260. Né? É, Então aqui tá. você perde dinheiro se você deixar dinheiro parado na poupança. Então para Não é nós nem deixar de ganhar, você literalmente perde, né? e essa é uma realidade que no Brasil a gente não estava acostumado. Os juros sempre foram altos, altíssimos. É pouco tempo. Eu já cheguei a ganhar 14%. Acho que muita gente aqui chegou a ganhar 14% na renda fixa. Isso é uma realidade que não vai voltar. A tendência é que não volte. A gente acredita que ela aumente um pouco, mas chegar a 14% ao ano é uma coisa bem improvável. Então a gente tem que
se moldar ao novo modelo, ao que acontece de novo. E por isso a gente quer aprender um pouco como funciona fora daqui e como o pessoal faz por aí. E esse planejamento financeiro, principalmente, que É, nós, brasileiros, não temos esse hábito, né? E porque é, é, nós somos criados de uma maneira diferente, né? A gente planeja, alguns planejam, nem todos, mas a maioria planeja comprar um carro, comprar uma casa. Mas ninguém pensa em que quando eu parar de trabalhar, e no futuro, eu quero parar de trabalhar daqui 10, 15, 20 anos, 30 anos. Mas ninguém planeja isso. Isso que eu não consigo entender. Mas me explique um pouco como é. Eu, funciona aí. essa eu acho que já é um problema cultural e é uma coisa assim que eu admiro muito dos ingleses. O principal é planejamento e disciplina. Eles são muito certinhos quanto a isso. E isso vem passado de geração em geração para crianças aprendem na escola a, a lidar com o dinheiro, a fazer negociações para comprar e vender, isso de pequenininho. Existem alguns exemplos, algumas coisas assim, a mãe faz um bolo, leva para a escola e a criança vai aprender a negociar, ela vender a 10 centavos, a 20 centavos, só para aprender a já lidar com dinheiro. Não, mas eu não tenho, o bolo é 25, eu só tenho 20, será que eu consigo? Vai lá e conversa, e eles incentivam as crianças a fazer isso desde pequenininho. Então isso é uma coisa que já vem incrustado neles, assim, né? E planejamento para tudo. Não é só a questão do planejamento de horário, de estar naquele horário, o horário inglês. É para tudo, para tudo. O inglês tira férias todos os anos, no férias de verão, que é agora em agosto, não considerando esse ano, né? Porque ninguém está conseguindo fazer nada. Mas eles estão tirando férias agora, as férias do ano que vem já está tudo planejado, agendado, tudo certinho. E nesse período desse ano até o ano que vem, eles já vão agendar a próxima. Então, assim, esse planejamento e essa disciplina de eu tomei uma decisão de fazer isso é respeitado, é seguido. O que que eu preciso para chegar lá? E essa coisa assim de saber o que que eu preciso lá fazer agora para conseguir lá na frente, eu acho que interfere muito também no sistema, porque o sistema aqui, desde o sistema educacional é diferente. Você aqui não existe vestibular para você entrar numa universidade. Existe um teste que poderia dizer assim, seria o similar como é que tem um teste aí antes do vestibular no Brasil? Esqueci o O nome agora. Enem? O Enem. Vamos supor que fosse comparado ao Enem e baseado nas tuas notas do colegial e desse teste, é que você vai fazer uma carta para aquela universidade que você deseja estudar, dizendo o porquê que a universidade vai te aceitar. E a universidade só vai te aceitar baseado nas notas que você tem. Se você tem notas ruins, você não vai conseguir entrar numa faculdade boa. E isso é ensinado na escola desde pequenininho. Assim, eu tenho até um fato curioso, porque trabalhei muito tempo cuidando de criança. E eu lembro que eu estava numa casa onde o mais velho tinha 12 anos. E ele chegou da escola desesperado, chorando aos prantos, que ninguém sabia o que tinha acontecido, se alguém tinha batido nele, o que tinha acontecido com ele. Até ele se acalmar, a gente explicar o porquê que ele estava tão nervoso, chorando, 12 anos de idade. Ele tinha tirado um C na nota do semestre todo. Nossa. E o resto acima disso, né? E ele falando assim: como que eu vou conseguir chegar na universidade que eu quero com umas notas dessas? Então, Então isso naquele é dia essa eu olhei para preocupação. criança de 12 anos falar aquilo, foi assim, caiu a chave, né? Tipo, caiu o mundo. Falei, caramba, como que uma criança tem essa visão, esse conceito de que eu tenho que fazer o meu melhor agora para eu conseguir o meu melhor ali na frente e uma coisa vai ser o reflexo, vai ter o resultado. E, obviamente, você entrando numa faculdade boa, é tudo escala, né? Você entrando numa faculdade boa, o emprego que você vai ter também vai ser olhado o teu diploma, onde que você estudou, o que que você fez. Então, isso eu acho que já ajuda, todo o sistema ajuda você a planejar lá na frente um pouquinho.
E vai ser sempre um passo. Tipo, você entrou na escola, eu tenho que tirar nota boa para chegar na faculdade boa. Eu estou na faculdade boa, eu tenho que procurar um emprego bom e sempre cada vez melhor. E assim segue para frente. Entrou, começou teu primeiro emprego, o que que eu preciso fazer para estar bem com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, lá com 60 anos, 70 anos, quando eu for me aposentar. Então, isso é uma coisa que eu percebo que vem desde pequenininho no inglês, É o bem, é planejamento. bem, é bem diferente da gente aqui no Brasil, né? A gente não tem no. E eu acredito que é uma das coisas mais complicadas aqui ainda no Brasil. Eu acredito que a gente está caminhando para isso. Mas nós não tivemos um planejamento financeiro, nós não aprendemos sobre educação financeira no colégio. Então a gente viu e vê muitos amigos, inclusive, gastando mais do que tem, ganham bem e vivem uma vida muito complicada, pior do que pessoas que ganham pouco, que às vezes tem que sustentar uns integrantes da família, e aquela pessoa que ganha pouco e ainda tem que sustentar mais pessoas, vive muito melhor que outros por não saberem lidar com o dinheiro. E isso é uma É, coisa que faz muita falta, é mas o as pessoas saúde sempre me perguntam: mental. ah, mas ainda dá para fazer isso? Dá para aprender? Sempre dá, sempre dá. Se você tem 30, 40, 50, 60 anos, se você se planejar hoje, é possível você chegar aonde você quiser. E eu tenho muito esse exemplo mais nos Estados Unidos, mas também na Europa eu sei que eles planejam muito bem essa parte do futuro deles. Tipo, eu vou gastar 10% do meu orçamento, eu vou usar, eu vou deixar para o futuro, para quando eu parar de trabalhar ou quando eu quiser parar de trabalhar. Você me falou que uma coisa que eu até anotei aqui. Você me falou que aí eles planejam parar de trabalhar, mas com tempo ainda de aproveitar a vida. Então eles não pensam, ah, eu vou parar de trabalhar quando eu não puder mais, com 70 anos daqui a pouco, que você também não consegue aproveitar a vida. Então eles têm esse planejamento também para que eles consigam aproveitar depois que eles parem de trabalhar ou se aposentem mais cedo, né? Com um tempo que ainda tenha condições de fazer alguma coisa, né? Até existe, eu estava vendo um artigo uns dias atrás, a previsão do governo é que nas gerações futuras, as pessoas gastem um terço da vida na aposentadoria. Então, assim, é bastante coisa, né? Nossa, é muito. E obviamente que não dá para esperar do governo ou achar que o governo vai conseguir manter essas pessoas uma aposentadoria de uma maneira que possa aproveitar a vida, que possa fazer alguma coisa. E o costume de viajar aqui é muito grande. Então, assim, se você está dependendo do governo lá no final da vida para você viver, para comer, para remédio, para tudo, o governo te doa todos esses serviços gratuitamente. Saúde, graças a Deus, eu não sei, né? Aqui a saúde é muito. Tem a parte ruim, mas ainda assim você tem acesso. Você consegue, você recebe assistência. Você paga muito imposto a vida inteira, mas você tem acesso à saúde, você tem a moradia, mas vai ser aquilo ali para sobreviver, se você depender do governo em questão de aposentadoria. Se você quer aposentar bem e curtir a tua vida, curtir a família, viajar, você tem que ter um plano desde o início. E já é colocado em empresas grandes desde o primeiro salário. Obviamente, como tem a pensão que você paga para o INSS, aquela porcentagem, dependendo do valor do teu salário, também tem a parte de previdência que você pode escolher entrar num pacote de previdência e guardar todo mês aquele pouquinho. E conforme a idade, a porcentagem de pessoas que vão guardando mais dinheiro vai sempre aumentando. O estudo que é feito hoje é que 5% dos jovens já guardam aquele valor, aquela parcela do salário para aposentadoria desde o primeiro pagamento, do primeiro mês. Nossa, isso é muito, muito bom, muito bom. Espero que a gente E, chegue nesse nível aqui no Brasil.
Temos Por isso educação que eu tô hoje dizendo. muito acessível para isso. Você vê, qualquer canal de YouTube, Instagram, fala-se sobre isso de uma forma gratuita, de uma forma muito acessível para todo mundo. Então, se as pessoas realmente quiserem planejar o futuro, elas têm acesso a isso. O que era diferente, eu acredito, de antigamente, dos nossos pais, por exemplo, eles não tinham tanto acesso à informação assim. E hoje a gente Né? tem isso, basta a gente se interessar e ver que não dá para negligenciar essa parte. Você faz tantas outras coisas que são menos importantes, mas essa parte mais importante, só porque está longe, você negligencia. Muitos pensam, ah, mas eu sou muito novo, eu não vou planejar isso agora. Só que quanto mais novo você começar a planejar, quando você Melhor. parar de trabalhar, ou mesmo às vezes você não pensa em parar de trabalhar, mas você não pode mais trabalhar, ou seja, pela tua idade, pelas tuas limitações, ou por alguma doença. E aí, você vai receber do INSS, o INSS aqui, 90% dos pagamentos do INSS é um salário mínimo. Então, se você está acostumado a ganhar 5, 10 salários mínimos, 20, 30, como que você vai viver com um salário mínimo? Ou que seja com 5, que é o máximo que ele paga hoje, vai cair o Com- padrão muito, porque para você é, receber 5 salários, quando você está nativo, você tem que ganhar pelo menos 10 salários. Então, é muito difícil que você chegue a isso e numa idade ainda de aproveitar a vida. Uma mulher hoje vai se aposentar com 62 e o homem com 65 anos. Então, fica um período de vida muito pequeno para se aproveitar. é. O que não é diferente daqui, até fui atrás desse dado. Mudou agora, no ano passado, a idade de Aqui aposentadoria, sim, né? aqui Ah, mudou em dia 12 de novembro. pois é, aqui também é 65 tanto para homem quanto para mulher, só até outubro agora desse ano. Em outubro já passa a 66 e a previsão é que em 2028 passe para 67. Então tá Olha sempre só. ficando um pouquinho mais, né? E a E é a tendência é só média, piorar. e é a média de todos os países na Europa, 65 anos. Para você se aposentar. E se for uma aposentadoria pelo governo, é em torno de hoje, né? Tá em torno de 760 libras por mês. Imagina o que que é isso. Se a gente converter em reais, dá um pouco mais. Mas como aí vocês ganham em libras e gastam em libras, não tem como converter, né? Isso é. É, também não dá para colocar igual 760 libras como se fosse 760 reais do que está gastando. O poder aquisitivo é outro, para você juntar aquele dinheiro é outro. Só que para você viver por mês, não passar o mês, viver, você mal sobrevive. Se você tiver que pagar aluguel, pagar as compras, pagar roupa. Hoje, ou você entra numa. Vai ficar velho, sei lá, vai aposentar com uma idade mais avançada e depender do governo, você vai ter que depender de ir para uma casa de repouso, que é do governo, e vai receber o mínimo do mínimo. Então, assim, o que você vai fazer da tua vida? Vai sobreviver com aquilo ali? Porque você não pode fazer nada, não posso porque eu não tenho dinheiro. Então, é bem complicado se você ficar esperando que o governo vai te atender, né? É. E você falou do valor que recebe aí. E é uma coisa bem complicada, porque veja bem, o aluguel aí é muito caro, né? Então, se a pessoa tiver que pagar o aluguel, ela não consegue. Eu acredito que ela não consiga nem pagar o aluguel com esse valor, quase. Ou vai morar muito distante, não? Sim, vai morar quase na área rural já para conseguir pagar um valor e olha lá, porque não muda tanto assim. Que é o principal, na verdade, a moradia aqui é muito caro. Acho que é um dos lugares mais caros do mundo. Você comprar, você pagar o aluguel, você comprar alguma coisa aqui é absurdamente caro. Questão assim de fora do centro, no subúrbio, um apartamento de 2 quartos, pequeno, sei lá, 70 metros quadrados. Questão de 300, 400 mil libras. Faz vezes 7, que é o que está a libra mais ou menos hoje. Então, assim, o imóvel é muito caro, que é um dos principais investimentos dos ingleses, que é o mercado imobiliário.
Então, quanto antes conseguir entrar no financiamento da compra da casa, você está deixando de pagar aluguel, porque você vai estar pagando aquilo ali e é teu. O dia que você sair daquela casa, você vai receber aquele dinheiro de volta, se não pagar tudo, né? Se não conseguir pagar tudo no decorrer da vida. E eu diria assim, os dois principais pontos que o inglês busca investir é o forte hoje, é o mercado imobiliário e a previdência. Eu vou garantir onde eu vou morar e o que que eu vou receber para aproveitar um pouquinho, né? Uhum. É, Não, tanto o, é que, e assim, eles também não têm essa coisa, esse costume que nós temos de comprar a casa própria e aquele apego material, se agarrar naquilo ali e falar, não, é minha casa, eu vou morrer aqui, eu não vou me desfazer disso nunca mais, foi tão difícil conseguir. Aqui não, como tá sempre valorizando, é muito comum você ver uma família inteira falar, ah não, decidi vender minha casa. Mês que vem nós colocamos a venda e estamos saindo daqui, vamos buscar uma casa maior, uma casa melhor. Reforma aquela que ele tá e compra uma outra. Ou então compra uma menor e dá entrada numa segunda casa, que é o que acontece muito. Você aqui, entra numa aqui no, eles entram numa hipoteca, por exemplo, pagam uns anos, 8 anos, 10 anos, sei lá, pagam um número X de anos, vendem aquele imóvel, dão entrada em outros dois, também hipotecados, também com financiamento, moram em um e alugam o outro. Só que o aluguel desse outro, ele paga aquela casa sozinho e ainda muitas vezes dá uma renda. E aquilo ali eles vão multiplicando no decorrer da vida, né? Que é onde consegue, com o tempo, você se desfazer daquele imóvel e ter uma quantia garantida para o teu futuro, ou para aposentadoria, ou para estudos, ou alguma outra coisa assim lá na frente já. Mas pela eu, dificuldade que é de conseguir um imóvel próprio aqui, que não existe. É, e eu não sei se eu sou muito otimista com o Brasil, mas isso eu vejo como a gente tem um ponto positivo em relação a fora do Brasil, por exemplo, a Inglaterra. Porque aí os imóveis, por exemplo, são muito caros. E outro problema que se tem é que os filhos não ficam até 20, 30 anos morando com os pais, como é aqui no Brasil. Então, eles não. mal fazem 18 anos, eles já saem de casa e eles não têm um imóvel, eles vão pagar aluguel e vão ter que ganhar para comer, para pagar o aluguel, para sobreviver. Só que mesmo assim, mesmo com mais despesas, eles conseguem fazer muito mais. Por quê? Porque eles dão muito valor ao dinheiro, porque eles sabem de onde vem e como ele vai com facilidade. E no Brasil, talvez por a gente ter essa facilidade, que se mora com os pais até 20, 30 anos, não tem que pagar aluguel, deveria ser o contrário, né? Deveria economizar mais por isso. Mas não, a gente é muito imediatista. Eu vejo aqui os jovens no Brasil, nós somos muito imediatista. A grande maioria é muito imediatista, que é aquilo ali para hoje. E É, penso, qual é o pensamento? O pessoal que eu convivo até me fala, mas eu vou viver o hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo para aproveitar, então eu tenho que aproveitar agora. E em nome de não abrir mão de alguma coisa, de uma pequena coisa agora para aproveitar, muitos abrem mão de todo o futuro. Tá? Abrem mão do futuro que eles poderiam ter e aproveitar, viajar. Vão chegar na frente, e eu falo isso assim, ó, Tati, eu faço a aposentadoria das pessoas há aproximadamente 10 anos. Grande maioria se aposenta muito abaixo da sua linha de vida. Se você tem um padrão A, tá? Você se aposenta aqui. E não deveria ser assim. Se você se planejasse, você conseguiria se aposentar com mais do que o você ganhava contrário. quando estava nativo. É. Só Mas eu que, acho que pode falar. um pouco é esse pensamento de o imediatismo. De falar, o que a gente ouve muito, né? Eu ouvi aí, não sei se tu ouve. Eu vou aproveitar a vida, eu não tenho filho, não tenho mulher, não tenho nenhum cachorro, não tenho nada. Então eu vou aproveitar quando eu conseguir. É sempre
postergando, sempre para depois, para depois, para depois. E aqui já o pessoal já não pensa assim. Até porque é até engraçado. Por lei, os pais não podem deixar o adolescente até, criança e adolescente até 16 anos, não pode deixar sozinho em casa. Eles podem até ser presos se um vizinho perceber que tem criança sozinha na casa e denunciar, coisa assim. Com 16 anos. Aí com 18 anos, só 2 anos depois, eles já estão aptos a morar sozinho e seguir a vida. E literalmente o inglês faz. Ó, você completou 18 anos, eu fiz o meu papel de pai e de mãe até aqui, agora está na minha hora de aproveitar a minha vida, o que me resta para mim, e você segue a sua. Olha só. E, e assim, já entra na faculdade, já sai de casa e nunca mais volta. E Pô, todo mundo sabe que é assim, tanto é que se algum caso ou outro que conhece, ah, você mora onde? Ou mora numa república, começa morando em república, dividindo apartamento, dividindo quarto até, que é muito comum aqui. Se ainda fala, não, eu moro com meus pais. É até vergonhoso para eles falar isso. E todo mundo já olha assim, opa, tem alguma coisa errada com você, então. Já perde até a moral. Como assim que você ainda mora com os teus pais com 20 e poucos anos, com 30 anos, então é inaceitável. Você nem vê. É uma É, coisa. é Eu uma não sei cultura se é totalmente isso. diferente, né? Totalmente. Então eu não sei se é isso que também faz com que eles saibam que não, peraí, eu não posso ficar curtindo a vida doidado enquanto estiver embaixo do teto do pai e da mãe, né? É Eu vou isso ter aí. que salvar, eu vou ter que fazer por mim. E isso. Seu Pedro disse aqui que talvez as pessoas não investissem em previdência privada por não confiar em quem administra a previdência. Eu não sei como era antigamente, mas hoje as previdências privadas você tem que pesquisar muito em uma previdência privada. A grande maioria não compensa. Tem algumas que compensam? Tem, mas você tem muitas outras formas de investimento hoje que aqui no Brasil que compensam. A exemplo do Tesouro Direto, que é você emprestar dinheiro para o governo, tem Tesouro Direto com o IPCA, que te protege da inflação, e ainda te remunera acima da inflação. Então você tem um ganho real, hoje na casa de 4%, o dobro do que está a nossa taxa Selic, que está em 2%. Então, ainda são investimentos bons, tá? Temos fundos imobiliários que pagam dividendos todo mês. Se você não pode comprar um imóvel, hoje no Brasil os imóveis até não são o melhor negócio, mas Uhum. os fundos imobiliários têm uma variação muito importante. Você consegue investir em fundos imobiliários, por exemplo, de shoppings, outros de galpões de logística, outros de papéis, são aqueles fundos que emprestam dinheiro ou dão dinheiro para construtoras para financiarem apartamentos na planta ou grandes projetos, tá? De salas comerciais, um em número. Então você tem uma infinidade de investimentos hoje que não é a falta dele que você vai deixar de investir. Aqui no Brasil você tem muitos, você só tem que saber quais são os seus objetivos. Dependendo do objetivo, você tem um investimento específico. Mas se você estudar para isso, você consegue planejar e consegue ganhar muito dinheiro. Primeiro passo para você planejar é você poupar, tá? É você guardar o dinheiro. O segundo é você gastar melhor. Não é não gastar, é gastar melhor. Porque se a gente não gastar, a gente também não pode guardar tudo para o futuro. Então a gente tem que ir Também não. aproveitando, dosando. Ah, eu preciso fazer uma viagem? Faz como os ingleses aí fazem. Programa a viagem. Quando você for viajar, viaja com tudo pago. Tá? Viaja com tudo Que, aquilo pago. que, Vai te dar uma sensação muito melhor, né? que é outra coisa, é outra coisa cultural. Aqui não existe esse negócio de parcelar para frente. Ou vou pagar não sei quantas vezes no cartão. Isso não De se existe. endividar, né? Não. Você paga e usufrui, ou você não faz. Não existe cheque pré-datado. Se tu for explicar para o inglês o que é um cheque pré-datado, eles não conseguem entender. Até o uso do cheque em si é muito pouco, é mínimo.
E o cartão de crédito, eles não parcelam? Aqui no Brasil, a Não, grande maioria dos brasileiros compram em 12 vezes. Vai no site da Amazon, então, Magazine Luiza, que aqui também é forte que nem a Amazon aí, e parcela em 12 vezes, 10 vezes. Isso não tem não, aí? não. Eles usam muito o cartão de crédito, mas chegou o final do mês, paga a fatura e acabou. Uma loja ou outra, de vez em quando você percebe assim, ah, pode comprar no cartão e pagar em 3 vezes, 4 vezes, mas não é o costume, ninguém vai. Porque é tão acho gratificante aquele negócio. Não, eu estou usufruindo e já está pago, eu não tenho dívida nenhuma. Já vai, você guarda antes e gasta depois. Esse costume de fazer carnê e jogar tudo para frente, ah, não, depois eu ganho, eu corro atrás, eu recebo para ir pagar. Isso não existe, o que já ajuda muito você saber quanto que você vai ter ou vai poder separar do teu orçamento todo mês, né? No cantinho. Falei, esse aqui eu não vou mexer em nada, tá ali. Ô, Tati, você acredita que esse é um dos motivos, por exemplo, que o brasileiro é muito mais endividado e chega a uma certa idade, altura do tempo, ele tem muito menos posse ao dinheiro do que os ingleses ou os americanos, por exemplo, que é essa cultura de ele se endividar e ao invés de estar ganhando dinheiro, né, os juros, investindo o dinheiro, ele está pagando os juros daquele parcelamento, nem acaba um, ele faz outro. Você acredita na tua visão que isso é uma das maiores coisas porque a gente é endividado, os brasileiros em si? Ah, eu acredito que sim. Muito grande, assim. Porque ao invés de você estar fazendo o teu pacote de dinheiro, tua poupancinha lá de qualquer maneira que seja, qualquer carteira que seja, ou poupança, ou investimento de alguma coisa assim, está sempre correndo atrás para pagar uma dívida. Está sempre na contramão, sempre pelo menos um passo atrás nesse sentido. Então é difícil. Como que você vai planejar teu futuro? Como você vai planejar para frente se você está sempre tendo dívida? Teu salário nunca alcança praticamente, né? Quem costuma fazer Uhum. isso, geralmente o salário nunca chega no final do mês e só passa uma dívida de um mês para o outro, aumentando o juro e cada vez mais e cada vez se afundando ainda mais. Eu acho que isso é um ponto muito importante para essa questão de estar endividado. E uma das coisas assim, os brasileiros, não generalizando, mas muitos, reclamam muito do governo. Reclamam muito do governo, que o governo é ruim, que o governo aqui no Brasil tem muitos impostos, entraves que tem, sem defender governo ou não. Mas muitos pensam, eu vou para fora do Brasil porque lá eu vou ganhar melhor, ou eu vou para lá para ganhar mais dinheiro, para eu fazer algo aqui no futuro. Você hoje, você acredita que compensa as pessoas irem embora do Brasil para irem para outros países para ganhar mais, guardar esse dinheiro? Ou hoje isso não quer dizer muita coisa? Você pode fazer, se você pensar como se pensa e trabalha fora do Brasil, aqui no Brasil você consegue fazer a mesma coisa. Eu não sei se eu diria a mesma coisa, mas com certeza você consegue levantar o dinheiro que você quer, você consegue trabalhando bem. O que que eu acho que é o problema do Brasil? É mão de obra especializada ou o know-how daquilo que você vai fazer e a organização. Que, independente de você sair, existe muita gente que vem para cá e ao invés de juntar dinheiro mesmo com a Libra 7 por um, volta sem nada. Ou volta com menos do que tinha. Gastou um monte para vir para cá, chega aqui, não conseguiu juntar, não consegue fazer nada e volta sem nada. Sendo que tem muita gente que no Brasil consegue fazer muito mais. Basta ter organização. E eu acho que a nossa qualidade de vida no Brasil não se compara aqui. Todo mundo fala, um monte de gente que, né, tá na hora de ir embora, tá na hora de ficar, tem que ir, mas se eu for eu não vou ter o mesmo patamar, o mesmo padrão de vida que eu tenho aqui. Porém, no Brasil, com dinheiro é muito melhor do que aqui. Então, assim, são os prós e contras que você tem que colocar na balança. Mas eu acredito, sim,
que você pode ter e você pode construir uma vida muito tranquila também no Brasil. Obviamente, igual eu falei no começo, o poder de compra aqui é muito maior. Você consegue, se você tiver organização, você consegue trabalhar, você consegue juntar, você consegue, se tiver objetivo, principalmente se tem objetivo aqui, trabalhando aqui com objetivo no Brasil, você consegue fazer bastante coisa. Eu acho que por um período de tempo, dependendo da situação, até de legalização, a situação de cada um, vale a pena. Também essa experiência de vir para fora, vale a pena o tentar, não só a parte econômica ou financeira, o aprendizado, o conseguir ver um pouquinho essa coisa essa cultura diferente, esses costumes diferentes, eu acho que abre muito a cabeça. E com certeza, ainda assim vale a pena, com todas as coisas ruins, com tudo que pode acontecer, eu diria, e a minha opinião é de que vale a pena sim. Legal, legal. Até quando você volta, você tem uma cultura impregnada. Mas pelo que você me disse, o principal diferencial deles, que a gente não faz, é o planejamento. É a gente planejar ter educação. Quando me perguntavam no que eu vou investir, sempre digo, o principal investimento é em educação financeira. É você não falo em educação, eu tenho que ir para uma faculdade para aprender. Não, eu falo na educação de você aprender a lidar com o teu dinheiro. Já que se você não aprendeu até agora, não tem problema, você pode aprender a partir de agora. Você já tem dinheiro? Você tá lá o teu dinheiro na poupança daqui a pouco ou em uma outra aplicação que você não sabe se é a melhor para você? Faz curso, leia livros, busque informação na internet, vá atrás daquilo ali e faça o dinheiro render, o dinheiro trabalhar para você. O mais difícil é você conseguir todo mês ter aquela disciplina para todo mês colocar o dinheiro. Se você já está fazendo isso aí, ótimo, você já está na frente de 90% das pessoas. Agora você tem que aprender como que você vai fazer para esse dinheiro trabalhar para você. Sem você estar lá trabalhando naquele horário determinado, vendendo suas horas para ganhar o dinheiro, você trabalhando pelo dinheiro. Você tá com aquele dinheiro e o dinheiro trabalhar para você. E isso foi o que me propiciou estar aqui fazendo alguma coisa que eu gosto muito, que eu fui atrás de educação financeira, aprendi a investir, e hoje isso que me possibilita estar falando de outras coisas que não é do meu trabalho, não está 100% no que eu faço, e sim ajudando as pessoas a fazerem o mesmo que eu, construindo uma carreira para o futuro. Então, é possível se você tem o dinheiro, aprenda a investir em educação, planejamento. E então acredito que você falou aí, vem bem ao encontro do que eu disse, que é realmente o que diferencia as pessoas que têm uma qualidade de vida, porque aí eles têm uma qualidade de vida superior em dinheiro, né? Ganha-se mais, a renda per capita é maior do que aqui, é principalmente a mente, a educação que eles têm. E outra É, coisa que eu vejo também aqui, pessoas que ainda estão endividadas, mas eu ainda tenho muita conta, eu agora não consigo. É possível você sair das contas se você planejar. Eu já tive contas, tá? Eu saí delas, consegui pagar as contas. Você tem como você fazer negociações e pagar menos do que você deve, inclusive, se você está numa situação muito complicada. E a partir daí você pagou suas contas. Antes de você fazer novas contas, diga não. Eu vou separar uma parte do meu orçamento, 5%, 10%, que seja R$ 50 por mês. E aí todo mundo vai falar, mas R$ 50 não vai fazer diferença. Vai fazer porque na hora que você precisar, você vai ter um caixa. Então, é, guarde, não é desculpa para ninguém guardar. Então, busque, guarde esse valor, faça uma reserva e você vai ver que no futuro isso vai fazer muita diferença, muito. é. E a partir desse momento que você negociou suas dívidas, aí sim você pode começar a investir. E quem já está no nível superior, que já tem o dinheiro, mas não sabe aplicar ou não sabe se aquele é o melhor investimento, invista em educação. Invista em É, educação. esse, que eu acho que são várias etapas, né, de financeiro que o povo em geral passa, ou todo mundo, né? Aquele que está endividado tentar sair das dívidas, aquele que saiu tentar fazer a sua reservinha e aquele que tem um pouquinho de dinheiro saber o que fazer com aquele dinheiro. Que eu acho que é Perfeito. onde muita gente
esbarra. Foi lá, consegue juntar, consegue trabalhar 1, 2, 5 anos, sei lá, junta uma quantidade de dinheiro e fala, e agora, o que que eu faço com isso? É isso aí. Você não Aí foi sem educado para saber o isso. que faz, vai lá e gasta. Perdeu tudo aquele tempo que juntou, que poderia. Aquela coisa, o dinheiro, quem tem dinheiro, como é que é o ditado? Quem O tem dinheiro dinheiro faz faz dinheiro. dinheiro. É, é esse o saber o dinheiro fazer o dinheiro que eu acho que é o X da questão para muita gente também. Porque se você só juntar, 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 juntar e não saber o que fazer, e agora? Se É óbvio você que de alguma juntar, se maneira você você vai guardar o perder, né? dinheiro sem ter um objetivo, aquele dinheiro também vai. Porque se eu estou guardando, mas daqui a pouco eu não sei para que eu estou guardando esse dinheiro. Então você, primeira coisa que você tem que fazer é mudar a mente. Você tem que É, mudar o jeito que você pensa. Para que eu estou guardando? Ah, eu estou guardando um pouco para minha aposentadoria, um pouco para uma viagem que eu quero fazer, um pouco para um carro, uma casa, mas você tem os objetivos claros. Aí sim você consegue achar cada destinação para cada um. Por quê? Vou dar só um exemplo. Se você quer viajar ano que vem, ou trocar de carro daqui a 2 anos, e você quer investir, eu ouvi falar que ações dá mais dinheiro, que agora a renda variável eu quero investir em ações porque ela está dando. Só tem um problema. Se você nunca investiu em ações, você vai investir em ações, as ações oscilam muito. Elas rendem mais no longo prazo, isso de 10 anos acima, elas rendem mais sim. Mas no curto prazo elas variam. Tanto que nessa pandemia, muita gente perdeu mais da metade do seu patrimônio. Tá? Então, se você não tiver tempo, não dá para investir em ações. Se você tivesse investido em ações e você precisasse de dinheiro na pandemia, você ia resgatar metade do teu dinheiro. E aí? O que você ia que tinha fazer? guardado. Então, para pequeno prazo, para 2 anos, não é viável você investir nesse tipo de investimento. Por isso que você tem que aprender e investir no investimento correto para o seu objetivo. Então, o que você falou é perfeito. É uma coisa que eu defendo aqui também. A pessoa tem que defender o seu objetivo. Eu tenho esse objetivo, eu vou seguir ele. E não abandonar facilmente. Ah, agora eu tenho uma coisa, essas contas esse mês vai dar muito, eu não vou poupar, não vou guardar esse dinheiro. Se você É, guardar o dinheiro que você colocou lá, você vai ver que você vai conseguir sobreviver. Muita gente tem aumento, ganha R$ 1.000. Ao passo de ganhar R$ 5.000, você vai gastar tudo, tá? Se você ganhar, por que que você não pega aquele aumento e você não guarda? Você vai ver que você vai conseguir sobreviver ou viver muito melhor com o que sobra. Então, uhum, nós temos ainda um pouco dessa impaciência para objetivos de curto prazo, a gente gasta mais e sem ver o longo prazo. Isso é uma das coisas que mais nos prejudica, porque se a é, gente não tiver paciência hoje, a gente não souber que a gente tem que dizer não para algumas coisas hoje, não comprar o que a gente não precisa. Tem um ditado que diz: se você compra hoje o que você não precisa, amanhã ou depois você vai vender o que você precisa. vai faltar, né? Ou então, assim, aquele que tá juntando o dinheirinho ali, até mesmo para aposentadoria lá no futuro. Aí já tem uma soma razoável, e daí bota o olho e fala, ah, não, mas olha, esse carro aqui é legal, vou lá e compro o carro. Volta lá atrás, começa tudo de novo, né? É. E, e isso é uma coisa que, voltando de novo no exemplo dos ingleses, a disciplina. Se ele colocou aquilo ali de lado para aposentadoria, não mexe. Enquanto ele não for para aquele fim. Até porque eles têm uma. Isso eu nunca tinha visto aí, mas eles têm uma maneira. Como poupança, coisa assim, não rende nada, uma das ideias, né, de aposentadoria deles é fazer um cálculo. Ah, se eu vou me aposentar com 65 anos, eu vou ter aí mais sei lá, 30 anos de vida. Eles imaginam, jogam tanto assim. Quanto que eu preciso nesses 30 anos para poder viver bem? Então, eles buscam chegar nos 65, isso já planejado, esses cálculos, esse número desde sempre. Eles buscam, quero chegar nos 65 anos com 500 mil, 600 mil libras guardado. E eu sei que eu vou poder usar desse valor tanto por mês, ou tanto por ano. Porque aqui tudo é mais.
o salário é baseado em quanto você ganha por ano. Então, assim, você que vou gastar desse, eu vou gastar, sei lá, 20 mil por ano. Quanto aquele dinheiro que eu guardei vai render dos meus 65 anos para frente? Quanto tempo eu vou ter para viver bem lá para frente? Que é um cálculo que pode ser feito também. Quanto que eu vou querer gastar por ano depois que eu parar de trabalhar? É isso aí. Isso aí Você pode limitar, né? Ou baixo ou alto. Isso vai depender. E aí você trabalha durante o período de vida que você está ali trabalhando, batalhando, o máximo possível para você ter aquela margem. Você vai saber, eles vão saber quanto vai poder gastar por ano. Se é pouquinho para ter que só sobreviver, ou ele vai ter um pouquinho mais, que pode viajar, passar o ano inteiro viajando, se quiser. E E cada um tem um objetivo, né? Então, isso que você falou uma coisa bem importante para você planejar esse objetivo lá na frente. Se você quer viajar o mundo, daqui a pouco você tem que ter um valor X. Se você quer aproveitar a sua família, eu quero ter um sítio e aproveitar com meus filhos, meus netos. Quero ter uma casa na praia, eu vou me mudar para a praia. Então, você tem objetivos diferentes, mas isso é importante, você saber quanto vai te custar, qual é o custo que você vai ter de vida para você levar aquele padrão, para você conseguir fazer aquilo, e isso faz que você alcance mais fácil o teu objetivo. Eu li vários livros que diziam a mesma coisa. Se você fixar aquele objetivo, você escrever o teu objetivo, você vai ter uma facilidade muito maior para você chegar até ele. Mas você tem que ter o objetivo em mente para que você consiga alcançar. Se você não tem um objetivo, qualquer coisa serve, né? é, E é isso, eu não entendo, por exemplo, por que que a gente planeja tanta coisa no Brasil, a gente planeja comprar o carro, comprar coisa e não planeja isso. Pô, você passa a vida inteira trabalhando e sonhando. Pô, quando eu me aposentar, eu vou viajar, eu quero conhecer a Grécia, ou eu quero ir lá no Egito, sei lá, eu quero ir para a França, eu quero ver a Torre Eiffel, ou eu quero ir para o Nordeste. Bom, mas você passa trabalhando ali 8 horas por dia pensando nisso. Mas você já pensou? Como que você vai realizar isso? Você já viu quanto de dinheiro você precisa para isso? Como você vai fazer? Ou você vai esperar chegar lá, teus 60 anos, 50, 60 anos, 35 anos de contribuição que você trabalhou em uma ou em várias empresas, e aí sim você vai ver, agora eu vou viajar. Não, mas agora eu não posso porque eu não tenho dinheiro. E aí você vai ter que é, voltar a trabalhar para você conseguir talvez aquilo lá. Não é muito mais fácil que você faça isso hoje? é. Então, Eu acho que o ponto para virar esse mau costume do brasileiro é achar uma maneira de o quanto mais cedo despertar para essa programação, esse planejamento, melhor. perfeito. E como fazer isso, né? Tem- Na verdade, as pessoas vão começar a se conscientizar, até porque com essa reforma da Previdência, isso foi uma das coisas que eu resolvi fazer esse canal para levar conhecimento para todo mundo. Uma por quê? Porque quando eu atingi, de certa forma, uma liberdade financeira, não cheguei onde eu quero, mas o valor que eu tenho e que eu ganho já me possibilita, se eu quiser parar de trabalhar, eu consigo sobreviver com o que eu ganho, sem trabalhar, tá? Isso me deu uma segurança muito grande. E eu acho que as pessoas têm que fazer isso, que elas devem pelo menos ter a imaginação, instigar elas a saber como é. Você não precisar trabalhar e você, mesmo assim, você está trabalhando, fazendo o que gosta, porque você ter a quer segurança. alguma coisa. E isso me deu uma segurança muito grande para eu fazer o que eu estou fazendo hoje. Falar com as pessoas, ensinar as pessoas. Por quê? Porque eu já consegui isso agora. Tem um objetivo muito maior? Tenho, mas te dá uma segurança saber se eu não, que eu não vou passar fome, que a minha família vai estar bem amparada se eu parar de trabalhar, se eu não quiser mais trabalhar. Né? E e se eu conseguir, eu vim de uma família, eu tenho 5 irmãos, nós somos em 6, meus pais são assalariados, eram assalariados, ganham hoje de aposentadoria um salário mínimo, eles têm as reservas deles, porque eles fizeram isso durante a vida, mas nós não tivemos nada. Nenhum, nem meus irmãos ganhamos alguma coisa. E tudo bem, a gente não E, reclama disso. A gente, pelo contrário, a gente aprendeu muito
com eles, como que você sobrevive com pouco, e aí é como que a gente conseguiu guardar daquele pouco e fazer o dinheiro para trabalhar para a gente. Então, se eu conseguir que vim do nada, tem gente que tem muito mais posse que consegue muito mais fácil. E não tem problema. Se você consegue muito mais fácil, que bom, que bom. Só que faça isso. Invista em educação, aprenda como que você faz e invista no teu futuro. E Tati, o que daria a tua visão de você ter percebido isso tão cedo? Porque foi falar, é uma geração inteira. Você está no meio dessa geração que muita gente não teve essa visão. O que você atribuiria você ter se despertado para isso eu acho que as cedo? dificuldades. As dificuldades. Acho que eu, por mais que eu não tivesse recursos, meus pais, eu estudava morava em um bairro distante do centro e vi quanto que era difícil para minha mãe ah, pagar as fichas de ônibus, que era a fichinha de ônibus, tá? Uhum. Ela pagar as fichas de ônibus, que não era um custo muito alto, mas era as fichas de ônibus, era um custo muito alto para que eu fosse estudar em um colégio no centro, tá? Então, só isso já era uma dificuldade muito grande. É, meu pai era alcoólatra e a gente teve muita dificuldade por causa disso. Minha mãe tinha dois empregos, ela tinha umas vacas que eu cuidava na época, porque ela trabalhava em um outro emprego, e ela mesmo assim cuidava de toda a família, de uma casa, de vacas. Então via a dificuldade que minha mãe passava para que eu estudasse, meus irmãos, e que isso não fosse em vão. Então, nesse colégio também, pessoas de classes mais altas do que a minha estudavam e talvez eu não me sentia tão confortável porque eu não tinha o tênis que eles tinham, não tinha as coisas. E admito que na época eu até me revoltava com relação a isso. Era uma criança ingênua, mas acontecia. Eu queria ter aquilo. E depois eu aprendi que realmente se eu quisesse ter aquilo, eu teria que fazer por mim mesmo, porque meus pais já estavam dando mais do que eles podiam. Então eu Uhum. comecei a trabalhar, fazer trabalhos informais, outros trabalhos, vendia picolé, contei isso já em um outro Despertou o lado episódio. empreendedor. E minha mãe tinha vacas de leite, ela fazia sorvete e eu vendia os sorvetes que ela fazia para os vizinhos e ela me dava um percentual do que eu vendia. E aí eu ganhava, era muito pouco, mas já me ajudava. E aí eu comecei a dar valor pro dinheiro e ver como que era difícil. Aí eu trabalhei em uma empresa, na parte financeira, e também vi como funcionavam os números. E desde então eu me apaixonei pelos investimentos. Passei a trabalhar como advogado, aposentando pessoas. Vi que com essa lei, principalmente que vem agora, ficou cada vez mais difícil de se aposentar no Brasil e que isso já é realidade fora do Brasil, como aí em Londres, como nos Estados Unidos. Então, nós temos, todo mundo vai comprovar o que eu estou falando daqui a pouco tempo, que ou a gente faz alguma coisa, ou a gente não vai conseguir ter uma É, qualidade de vida. A gente vai chegar nos 65 anos, por exemplo, dependendo do INSS, que é no Brasil aqui, que vai te pagar uma miséria, ninguém quer. ou de família, de Tu amigos, sabe, de filhos. às vezes até esse fato de aumentar a idade para se aposentar aumentou a dificuldade. E talvez essa dificuldade vai fazer da mesma maneira que fez a tua dificuldade lá de criança, despertar para isso, essa dificuldade criada pelo governo de se aposentar mais tarde, fazer com que o povo também se acorde e dizer que eu tenho que fazer alguma coisa mais cedo. É, Pode ser que, por um lado, seja positivo, pode ser. fazer o E despertar quando disso. Uhum. E quando eu comecei, uma das dificuldades que eu tive muito grande foi em acesso à informação. Não tinha esse monte de coisa que tem no YouTube, na internet. Não tinha. Eu tive que comprar alguns livros e alguns cursos para começar a aprender um pouco disso. E tive muita dificuldade nisso. Então, as pessoas que eu quero que elas aproveitem isso. Inclusive, gente, no dia 2 e 3 de setembro, aproveitar aqui e convidar vocês todos. Eu vou dar uma masterclass ensinando um pouco do que eu sei, do que eu passei, que deu certo para mim, tá? E convido todos vocês para que participem totalmente de graça, dia 2 e 3 de setembro, uma masterclass. Tati, temos 10 segundos para você se Ah, despedir. nossa, passou Vai! tão rápido. Gente, beijão grande para todos. Desejo
tudo de bom para todo mundo na vida financeira, na vida pessoal, na vida amorosa, felicidade para todos. Vai acabar. Beijo, obrigado.